Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Laura, sou carioca, tenho 27 anos, moro fora do Brasil já há um pouco mais de 8 anos. Nesse meio tempo, eu morei em 4 países: Portugal, Espanha, Alemanha, atualmente moro na Polônia. Fiz toda a minha vida acadêmica e toda a minha vida profissional aqui fora também. O intuito desse canal é principalmente falar sobre o mercado de trabalho europeu e sobre a vida aqui no Velho Continente. De vez em quando, eu gosto de trazer algumas curiosidades e fatos históricos, como é o caso de hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores histórias de amor do mundo e, na minha opinião, a maior história de amor da Europa, sem dúvida alguma, a maior história de amor de Portugal e, na minha opinião, também a mais macabra. Você já vai ver por quê. Pois bem, tudo começa por volta do ano de 1300. Nossos personagens principais de hoje serão Dom Pedro I de Portugal e Inês de Castro. Eu digo Dom Pedro I de Portugal porque o nosso Dom Pedro I no Brasil é conhecido como Dom Pedro IV em Portugal. Portanto, não é a mesma pessoa e são diferentes tempos históricos também. Não vamos confundir, beleza? Então, tudo começou quando ele ficou noivo de uma moça chamada Constança, que era princesa do reino de Castela. Naquela época, a Espanha não era Espanha como nós conhecemos hoje em dia, e tinham vários reinados. Um desses era Castela. Quando a princesa ficava noiva e ela viajava para casar com o seu futuro marido, né, com o futuro rei, para se tornar rainha e por aí vai, ela levava um séquito de aias. As aias nada mais eram do que moças de famílias nobres, ricas e muitas vezes influentes do país onde elas vêm, que servem como damas de companhia, que vão acompanhando a futura rainha e servindo ela. Muitas vezes também para arrumar um bom partido no novo país onde elas vão morar. Uma dessas aias era a Inês de Castro. Portanto, já começa a sentir o drama, né? Diz a história que a partir do primeiro momento em que eles se viram, foi aquele fogo, aquele amor, né? Aquela chama ardente. Um olhou pro outro e falou: nossa, você é a minha cara metade, você é o amor da minha vida, eu preciso ficar com você. Logo, desde o início. E eles, né? Só que assim, ela era dama de companhia da Constança e ele estava prometido para casar com a Constança. Ele não podia dar um chute na Constança e ficar com a Inês, né? Que era, né, o que ele gostaria. Então ele teve que entubar o casamento e começou a ter um caso com a Inês, né? Vamos contrabalancear aqui a perda. Ele teve um filho com a Constança, que virou o senhor Dom Fernando, posteriormente veio a ser rei de Portugal. E, enquanto isso, ele, em paralelo, tinha um caso com a Inês, né? Contra a vontade de todo mundo, porque não era um caso bem visto por ninguém. Ninguém da alta socialite lá de Portugal, né? Os nobres, o pai dele, o senhor Dom Afonso IV, também era contra a união, porque a Inês vinha de uma família muito influente em Castela e tinham divergências políticas. Então, por uma questão de interesses, ninguém queria que ele tivesse um caso com a Inês. Só que ele estava caidinho, tava de 4, assim, super apaixonado, ele não ia abrir mão de ter um caso com ela. E a Constança, obviamente, não estava gostando, porque ninguém gosta de ser corno, ainda mais ser corno de forma tão pública, né? Porque todo mundo fazia troça com ela, zombava, e aquilo ali era uma situação extremamente humilhante, ela estava bem desconfortável, porque só uma pessoa com muito sangue de barata para não ligar, né? Não era o caso. E aí, ela ficou grávida uma segunda vez e ela resolveu usar essa gravidez para dar um basta no caso. Como assim? Ela chamou a Inês para ser madrinha do segundo filho dela. Naquela época, se você fosse madrinho do filho, você não podia ter um caso com o pai. Não que hoje em dia possa, mas era muito mais mal visto do que é hoje em dia e também era considerado crime. Portanto, o caso realmente acabou. Isso funcionou por um tempo. Só que pouco depois da criança nascer, a criança morreu. E aí, o corpo da criança mal esfriou e Dom Pedro já estava lá com a Inês novamente, né, nos amassos. Coitada da Constança, né, que mal pôde ter o luto do filho. Mas, para a felicidade do casal, não muito tempo depois, a Constança morreu também. E aí é que foi a festa. Aí ele realmente assumiu a Inês praticamente como se fosse mulher dele. Se eles já não escondiam antes, agora ficou assim, um escândalo mesmo. Um tempo depois, eles acabaram se mudando e foram morar em Coimbra, que é mais pro interior do país. E
Ele teve 4 filhos com a Inês, então estavam lá brincando de casinha, família feliz, mamãe, papai e os filhotinhos. Um dia ele saiu para caçar. Naquela época as caçadas demoravam pelo menos uma semana, 2, às vezes um mês, por aí vai. E deixou ela sozinha em casa com as crianças. Sogrão, né, o rei Dom Afonso IV, que já era há muitos anos contra a união, foi com os 3 conselheiros dele para Coimbra, para a casa da Constança, para a casa da Inês, desculpa, resolver o problema da Inês, ou seja, se livrar dela, matar ela. Diz a história que quando ele chegou lá e ele anunciou a morte dela para ela se ajoelhou no chão, abraçada nos 4 filhos, os 4 netos dele, chorando, implorando, pelo amor de Deus, para não matar ela, pela vida dela, poupar ela e por aí vai. E ele, de uma forma muito covarde, deu as costas, virou para os 3 conselheiros dele e falou assim: olha, vocês resolvem o que vocês vão fazer com ela. Eu não vou tomar partido, eu não vou tomar uma decisão nisso aqui. Vocês resolvam. E eles resolveram matar ela, pois eles já estavam há anos querendo se livrar da mulher. Essa era a chance de ouro que eles podiam não voltar a ter. E ela foi decapitada na frente das crianças. Sim, cena trágica, né? Pra causar trauma ali nos pobres coitados. Dom Pedro, quando voltou, obviamente ele ficou extremamente furioso com aquilo e entrou em guerra com o pai dele. Causou uma guerra civil no país, dividiu o país ao meio. Mas vamos combinar, agora já não adiantava nada. E daí vem o ditado: agora a Inês é morta, porque não adianta. Ele entrou em guerra com o pai dele, mas não vai trazê-la de volta. Mas ele não é bobo. Essa guerra durou mais ou menos uns 2 anos. E aí, quando o pai dele, né, tava pra bater as botas, ele pegou e voltou, fez as pazes com o pai. Não porque ele tinha perdoado, mas porque ele queria pegar o trono sem dores de cabeça, né? Pra ter uma passagem pro trono mais suave, mais calma. E de fato aconteceu isso. Assim que ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Caçar os 3 conselheiros do pai dele que mataram a Inês. Um se deu bem, deu sorte, conseguiu fugir. Os outros 2 se ferraram. Eles não foram só assassinados. Quando Dom Pedro mandou matar, ele mandou matar da seguinte forma: tirar o coração deles enquanto estavam vivos. Um tirou pela frente, pelo peito. Abriu o peito enquanto ele estava vivo e arrancou o coração. E o outro foi pelas costas. A dor deve ter sido uma coisa inexplicável. Assim, como se essa sanguinolência não tivesse sido o suficiente. Ele continuava sem ter superado a morte da Inês. E ele fez o quê? Agora que fica macabro. Agora que fica bizarro. Ele mandou desenterrar o corpo dela, que já estava podre, estava enterrado há anos, era só osso. Vestiu ela de rainha, pôs um monte de joia, botou ela sentada no trono de Portugal e mandou fazer a cerimônia do beijamão, aonde ele mandou toda a nobreza, toda a corte que falava mal deles, do caso deles, e principalmente falava mal dela, se ajoelhar e beijar a mão do cadáver dela, pois ela estava sendo coroada rainha. Ela é a única mulher da história que virou rainha depois de morrer, por isso que ela é conhecida como a rainha póstuma. Inês de Castro é rainha póstuma, a única rainha póstuma do mundo. Alguns historiadores dizem que isso não aconteceu, mas tem uma pintura, inclusive, retratando essa cena. Há também divergências se ele depois desfilou com o corpo dela ou não na cidade, mostrando a nova rainha, né, do povo português. Eventualmente, ele acabou casando novamente. Os filhos que eles tiveram não morreram, um deles até virou um cavaleiro. Então, essa foi a parte feliz da história, né? Pelo menos as crianças não sofreram, não morreram, continuaram vivas. Vocês conseguem ver uma estátua de Dom Pedro I lá em Cascais, que por acaso foi a cidade que eu morei, em Portugal. Ela fica lá na praça 5 de outubro, de frente para a Baía de Cascais, de frente para a praia que fica no centro da cidade. Lá tem uma estátua dele, porque ele gostava muito de Cascais, ele ia muito lá. E naquela época, Cascais era uma vila de pescadores, sempre foi uma vila de pescadores, né? Da Segunda Guerra Mundial até virou um centro de espiões, porque Portugal não participou da guerra. E se vocês forem para Alcobaça, que é uma cidade perto de Cascais, vocês vão encontrar os túmulos de Dom Pedro I e de Inês de Castro. Eles primeiro estavam em Coimbra, mas eles foram transportados para o mosteiro de Alcobaça. E aí lá, o túmulo ele é super bonito, inclusive ele faz alegoria aos 3 conselheiros que mandaram matar ela.
E Dom Pedro mandou fazer o túmulo de forma que ficasse pé com pé, porque assim, quando um levantasse, a primeira coisa que ele ia ver era o outro, na vida após a morte. Então, continua sendo romântico, mesmo depois de terem morrido. É uma história muito famosa, não só por todos esses acontecimentos, mas também porque fala de um amor incontrolável e extremamente profundo que eles sentiam um pelo outro, que ultrapassou a vida. E bom que teve, né, uma grande repercussão a forma como foi lidada com toda a situação e a morte da amada Inês pelo Pedro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conheciam a história, agora vocês aprenderam alguma coisa diferente, que vocês tenham se divertido. E nos vemos por aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra mim, pra dar uma moral. Pode deixar um comentário. E se quiser me seguir no Instagram, é só colocar o meu nome, Ana Laura Montenegro, tudo junto, só tem eu. Vocês vão me achar lá, tá bom? Um beijo, gente. Foi um prazer.